Vamos lá, no ultimato de Xi Jinping, a China sinalizou que eventualmente voltaria a comprar soja dos Estados Unidos. Tem um enorme impacto para o agro brasileiro. Isso aí parece que é só entre eles, a gente está no meio disso. Desde que o governo de Donald Trump remova tarifas impostas à China. Os produtores americanos, os de soja, já calculam prejuízos bilionários na redução das compras. Na verdade, a China passou a comprar zero dos Estados Unidos desde maio, quando Trump anunciou as tarifas. Confira. Os chineses pedem o fim do que chamam de taxas irracionais de Donald Trump, além de maior cooperação comercial. Em 2024, Pequim comprou mais de 12 bilhões de dólares de soja americana, mas reduziu o fluxo depois do tarifaço. Hoje, a alíquota para a importação de produtos chineses nos Estados Unidos é de 30%. Já mercadorias americanas têm um imposto de 10% na China. O país asiático aproveita um aumento no fornecimento do grão vindo da América do Sul. A Argentina removeu temporariamente os impostos para a exportação do produto. O Brasil também foi beneficiado com a queda nas exportações dos Estados Unidos, aumentando as vendas a Pequim. Para os fazendeiros americanos, no entanto, a situação é grave, com produtores correndo risco de falência. Em alguns estados, até 60% da produção do produto é voltada para a Ásia e a China. Todo o estoque não vendido precisa ser armazenado, mas em alguns locais já faltam armazéns para os grãos. Agricultores descrevem a situação como terrível, também em decorrência de outros fatores, como a repressão imigratória e uma inflação mais alta, consequência das tarifas. A resposta de Trump para a situação é a promessa de um auxílio financeiro aos fazendeiros, que seria financiado justamente pelas taxas. And we're going to take some of that tariff money that we made, we're going to give it to our farmers, who are, for a little while, going to be hurt until it kicks in, the tariffs kick into their benefit. Os produtores não creem que isso vá acontecer. I haven't seen any money from the president's tariffs, just poor markets. And every time the president says tariffs, the markets go down. Tariffs didn't work the first time the president imposed them. And I don't think that they're going to help us now. Enquanto as negociações das tarifas seguem com dificuldade, Trump assinou a ordem executiva que abre caminho para a compra do TikTok por um consórcio americano. A ByteDance, dona da rede, seria obrigada a entregar o controle do aplicativo nos Estados Unidos junto de uma cópia do algoritmo. A empresa deve assinar um texto definindo a estrutura do acordo ainda nesta semana. So this is interesting because I had a very good talk with President Xi, a lot of respect for him. Hopefully he has a lot of respect for me too. And we talked about TikTok and other things, but we talked about TikTok and he gave us the go-ahead. A gente vai pegar um pouco mais para a soja, um pouco menos para o TikTok, pelo menos no começo dessa conversa, Zé Pimenta. Iniciando ali, se a China é esperta o suficiente para evitar as tarifas americanas comprando mais soja nos Estados Unidos, nós estamos no meio dessa fila. Nós estamos, William, não é algo corriqueiro para a gente, porque a soja é um dos principais produtos que nós exportamos para a China. A China hoje representa 35% de tudo que o Brasil exporta, mas é interessante notar, William, que tudo isso está acontecendo de uma maneira muito concatenada. Se a gente olha os dados entre China e Estados Unidos, tá? Se a gente olha os dados friamente, né, a notícia friamente, a gente entende aí como, vamos dizer assim, uma possibilidade, né, um início de barganha ali da China, enfim, vou comprar de fato mais soja se houver uma diminuição dessas tarifas chamadas até de racionais, algumas vezes pelos negociadores chineses. Mas o ponto é que a China também tem encontrado dificuldade em recompor a parte das suas exportações mundo afora, porque tem os Estados Unidos como principal mercado consumidor, né, principal destino das suas exportações. Só para você ter uma noção, nos primeiros 8 meses desse ano, as exportações para a China da China para os Estados Unidos caíram 15%. Isso é muito dinheiro, né? E sobretudo em itens de altíssimo valor agregado que vão para lá, desde máquinas, equipamentos eletrônicos, passando por medicamentos, enfim, uma série de
itens que são exportados da China, uma gama elevada de itens que é exportada da China para os Estados Unidos. Então, me parece que a China está tentando encontrar alguma forma de chamar a atenção e chamar o Trump à mesa de negociação, porque tem sofrido também no seu mercado, no seu comércio exterior com os Estados Unidos. E tanto que sabe que se reuniu, né, o negociador-chefe chinês se reuniu essa semana com produtores do meio oeste e os ouviu. Então, obviamente que ele tem uma informação específica do que está acontecendo, ele sabe que esses produtores estão na berlinda, não tem como desovar a soja no mundo, tendo em vista tudo que já representou a soja no comércio China e Estados Unidos. Para ter uma ideia, os Estados Unidos, entre 2000 e 2017, exportavam de todo o volume de soja que era exportado para o mundo, né? Os Estados Unidos exportavam, 60% ia para a China. Isso caiu vertiginosamente após 2018 e agora ainda mais, como você mesmo falou, nem comprando tão mais. Então, me parece que aquela velha história que a gente conhece, a economia batendo a porta da política, William. É isso. William, isso é que vai ser interessante da gente acompanhar, né? Porque a gente está falando isso desde o começo do tarifaço e, por exemplo, ficamos olhando para a inflação nos Estados Unidos como uma resposta ao tarifaço. A inflação ainda não veio e a leitura majoritária é que, como o Trump é muito volátil, as empresas estão segurando o repasse. Estão absorvendo isso, ou seja, estão reduzindo margens. Significa que vão lucrar menos e vão investir menos, e isso vai bater em crescimento. Mas ainda não bateu na inflação. E a inflação é o termômetro mais rápido, aquele que responde mais rapidamente. Então, quando a gente recebe essa notícia, isso está acontecendo com a turma da soja, isso está acontecendo com processadores de café, isso está acontecendo com fábricas de móveis, por exemplo, que compram a madeira vinda do Brasil, porque está inviável comprar a madeira, então não tem como produzir. Vários setores da economia, às vezes pequenos, menores do que os produtores de soja, por exemplo, já estão indo para uma situação bastante perigosa para a economia americana. O que a gente vai ter que entender é como o Trump vai reagir. Ele vai passar dinheiro? Até quando ele vai passar dinheiro? Então, assim, o equilíbrio que o Trump esperava ao impor as tarifas, ele não só não vai acontecer, como ele vai custar caríssimo aos cofres públicos. Então, nesse caso específico que nós estamos tratando, cuja relevância para nós é óbvia, aparentemente, ele criou um triângulo para ele mesmo difícil de escapar. Hein, Zé Pimenta? Ele estendeu agora à Argentina uma linha de salvação de 20 bilhões de dólares, de ajuda a um país notoriamente enrolado com dívida. É o maior devedor do FMI, 4 moratórias em menos de 50 anos. Os produtores americanos de soja estão furiosos com essa ajuda à Argentina também, porque os argentinos baixaram as taxas de exportação da soja deles. Então, hoje o Brasil tem na Argentina outro competidor em relação ao acesso ao mercado chinês. Qual vai ser o comportamento do Trump? Você tem alguma forma de indicar o que ele vai fazer, que a pressão vai vir forte? A pressão já está vindo forte, William. Se a gente olha para alguns setores da economia norte-americana, a Thaís tem razão quando fala que essa crescente, ela é paulatina, né? Esse tipo de crescente pressão que está ocorrendo no Trump. Mas para alguns setores, né, a gente tem olhado com alguma lupa e a gente vê que são setores que têm batido a porta, têm olhado, né, máquinas e equipamentos, a própria questão do café, própria questão de carnes, enfim. Agora, obviamente, porque isso é em termos de importação, então a tarifa lá está alta, isso vai ter que ser repassado em algum momento, já vem sendo repassado aos poucos. O consumidor americano já está sentindo no bolso isso, de novo, gradualmente, não está acostumado com inflação elevada em alimentos, a gente sabe disso. E no âmbito também da exportação, quando a gente olha para o que outros países estão cobrando dos Estados Unidos, e aí a gente está falando especificamente de China, né? A China, em termos de agro, sempre foi um parceiro importante dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre exportaram carnes de aves, proteínas animais, soja, né? Outros produtos do agro também especificamente, mas esses em maior volume. Então, como você disse, é um xadrez muito difícil de ter uma resolução. Por quê?
no curto prazo, porque você começa a ter um microgerenciamento excessivo da economia. E a gente já viu esse filme aqui, só que isso não dá certo. Porque quando você desrepresa isso de alguma forma, a pancada vem, né? Então, obviamente que no caso da Argentina é uma questão evidentemente política, né? Todo um apoio que existe entre um governante e o outro. A Argentina está surfando nessa onda porque carece, necessita de reservas, precisa exportar, e o Milei está enfrentando problemas internos por conta disso, então desrepresou isso também e tem voltado suas atenções para o mercado externo, mas nesse caso, especificamente, o meu palpite é que o Trump vai começar a sofrer ainda mais pressão do agro norte-americano, que é um setor que já está fazendo barulho, e quando concatena isso, quando eleva a sua voz, obviamente que ela chega na Casa Branca e com força, William. Não, o agro, quando fala alto, em países produtores como os Estados Unidos, aqui no Brasil é a mesma coisa. Agora, muito interessante, Zé Pimenta, você falar do microgerenciamento, porque foi o que o Trump criou para ele. Quando ele estabelece uma política tarifária, em que as tarifas são completamente desencontradas, cada país tem uma. Imagina o sujeito da aduana tendo que lidar com isso. Então, também já há relatos de muita confusão para embarque e desembarque de mercadorias nos Estados Unidos, né? Então, esse é um gargalo que tende a aumentar. Agora, à noite, o Trump anunciou tarifa de 100% para farmacêuticos, tarifa de 50%, 25%, Isso que eu ia 50%. mencionar, eu ia até fazer uma brincadeira. Diz, só falta a gente soltar aquela nossa vinheta Breaking News. Do Breaking News. É o Breaking News de agora, isso que você está falando. Só pegar informação e você continua a sua análise. Ele acabou de anunciar, agora há pouco, 20 minutos atrás. Ele vai meter 100% de tarifas, segundo ele anunciou, em produtos farmacêuticos. Isso tem um risco político altíssimo nos Estados Unidos, mas também ele vai estender isso a caminhões pesados, farmacêuticos, você já falou, a móveis de cozinha, não sei porquê, e também para vasos sanitários, também não sei porquê, e móveis, como é que chama? Você que sabe, você sabe melhor que eu. Móveis acolchoados, não, eu estou traduzindo... Estofados, móveis obrigado. Estava traduzindo direto do inglês, perdoe, obrigado. Então, são coisas assim, o Brasil, por exemplo, o Brasil que tem um monte de tarifa, tem um monte de imposto, ICMS, cada lugar, cada estado tem uma regra, a gente tem um custo aqui de conformidade, de compreensão, de tomar decisão, até para vender de um estado para o outro, imagina de um país para outro. Os Estados Unidos vão experimentar isso, né, José Pimenta? Eu quero aproveitar para ouvir você nesses últimos minutos, né, que onde é que você acha que Trump vai cair primeiro? Em que buraco que ele vai cair primeiro? Ele vai cair numa crise de operação do seu próprio governo ou ele vai cair numa crise de confiança, de credibilidade junto ao setor privado? Mas, como a gente já vem falando há algum tempo, né, das outras vezes que a gente falou que também participou, a economia está batendo a porta da política e ela está cada vez batendo mais forte. Olha só, quando você olha de quem vão ser os prejudicados, né, em relação externamente falando, em relação a essas importações, essas tarifas colocadas agora para farmacêuticos, máquinas, caminhões pesados, né, móveis e tudo mais, a gente está falando de dois grandes eixos aí da economia global. A gente está falando de União Europeia e de Ásia. Quer dizer, e o Trump tem perseguido acordos comerciais com alguns países da Ásia e fechou recentemente com a União Europeia, que também foi bastante contestado por países europeus e tudo mais. Então, note que mesmo fazendo acordos, isso que eu acho muito curioso, mesmo fazendo acordos comerciais com algumas nações, o Trump aposta nesse microgerenciamento excessivo por algum tipo de pressão interna ou até mesmo para chamar outros países à baila para negociar. Mas, de novo, todo esse tipo de microgerenciamento excessivo, ele vai gerando um principal ponto, né, para a operação dos agentes econômicos, que é incerteza, é instabilidade, é imprevisibilidade. Então, nesse caso, a minha leitura é muito franca, ela acompanha já e muito coerente com o que eu venho falando nos últimos meses, que a economia, o setor privado tem batido a porta da Casa Branca e tem mostrado, você falou muito bem, até mesmo no caso dos operadores que importam, uma confusão excessiva, uma incapacidade de lidar com tantos dados e ordens executivas e esse tipo de resquício, né, e rescaldo aduaneiro que é gerado desse microgerenciamento, que está gerando, obviamente, não só essa confusão no lado operacional, mas, sobretudo, no caso do bolso dos consumidores, que vão pagar por isso e vão pagar cada vez mais.